tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre Romanos 8. A gente vai ler os versículos 14 a 17. E fala o seguinte: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O capítulo 8 de Romanos, ele começa com o apóstolo Paulo escrevendo sobre a certeza da vida eterna no Espírito. E Romanos 8 é conhecido por focar no Espírito Santo. Porém, o tema principal do capítulo não é o Espírito Santo em si, embora a proeminência do Espírito, mas a certeza da vida eterna que esse Espírito nos ajuda a garantir. Eu gosto quando o Dr. Douglas Moo diz que de nenhuma condenação no início do versículo 1 para nenhuma separação no final do capítulo 8 de Romanos, o autor passa em revista os atos e os dons de Deus que juntos dão a cada cristão a certeza de que o seu relacionamento é seguro e estabelecido, Dr. Moo fala. E nesse capítulo 8, Paulo demonstra que é o Espírito Santo que confere ao crente em Jesus Cristo a vida, a adoção na família de Deus e a esperança certíssima da glória no reino eterno. E do versículo 1 ao 13, Paulo mostra esse espírito de vida. Então, Paulo abre o caminho para a nova realidade dos que são unidos em Cristo, que ele vem desde o capítulo 1 demonstrando a queda, demonstrando a morte por causa do pecado, demonstrando que Israel foi escolhido para mostrar o Deus Jeová às demais nações, mas Israel não tinha capacidade não teve a capacidade de fazer isso. E Deus então trouxe Jesus, proveu uma salvação, e então os que são libertos nessa nova realidade em Cristo e libertos daquela condenação produzida por Adão, então pela vida perfeita de Jesus, Paulo agora reitera que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e contrasta a antiga situação de estarmos sob a lei, e ele coloca isso claramente no capítulo 7, e o atual estado de estarmos debaixo do Espírito, debaixo das regras do Espírito Santo. E é o foco do capítulo 8. Então, por meio de Jesus Cristo, o Espírito de Deus nos liberta da situação de escravidão, do pecado e da morte, que o capítulo 5 menciona muito, o capítulo 6 repete, e repetido no verso 2 do capítulo 8, e aí com o propósito de que vivamos para as coisas do Espírito, para que andemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E lá na carta aos Gálatas, Paulo coloca quais são os frutos do Espírito: amor, mansidão, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E o que a fraqueza humana é incapaz de fazer, de quebrar a escravidão do pecado, de quebrar as obras da carne, Deus fez. Ele quebrou o poder do pecado, condenou o pecado ao enviar Jesus Cristo para se identificar conosco em carne, se entregar como oferta pelo pecado nosso e a vida que o Espírito continuamente nos dá, porque ele habita em nós. E esse é o espírito de adoção. Assim como a vida é a ideia dominante até o verso 13 nesse capítulo 8, o mesmo ocorre com a adoção nesses versos que a gente leu, que é o espírito de adoção com o qual nós clamamos Abba, Pai. E no breve parágrafo desses versos, além de dar
a própria contribuição para este tema do Espírito que dá vida ao relatar a verdade maravilhosa e reconfortante de que os cristãos foram adotados na própria família de Deus. Então, Paulo também nos prepara para a questão de que um filho de Deus, ser um filho de Deus, explica por que o Espírito de Deus nos confere vida e porque podemos afirmar que somos herdeiros por causa da perspectiva gloriosa para o futuro. Porque ser guiados pelo Espírito de Deus significa estar sob a influência dominante do Espírito. Então, se sois guiados pelo Espírito, já não estamos debaixo mais da lei. E isso resume as várias descrições da vida no Espírito, porque o apóstolo Paulo alega que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, são destinados para a vida e são destinados para a glória futura, porque filho de Deus é um título bíblico para o povo de Deus. Então devemos também reconhecer no título de filho de Deus a alusão à própria filiação de Jesus. E o verso 17 que a gente lê, Abba, Pai, e Jesus se dirigiu a Deus como Abba, Pai, mostrando a intimidade pessoal que nós podemos ter com o Pai. E essa mesma maneira, nós cristãos espontaneamente podemos clamar quando nós nos dirigimos a Deus. E é o Espírito novamente quem implanta em nós esse senso de intimidade. A intimidade que desfaz a nossa escravidão da lei do pecado, da lei da morte, e nos dá toda a razão para buscar a Deus e nos tira temor e medo, porque o Espírito nos dá a filiação. E Paulo toma essa palavra de filiação, que também pode ser aqui traduzida a adoção, porque na instituição legal da época de Paulo, a criança poderia ser, a pessoa adotada, que adotaria uma criança, ela acumulava qualquer e todos os direitos e privilégios de uma criança natural, mas a concepção enraizada na perspectiva bíblica é alguém que graciosamente escolhe, não por uma instituição legal que ali obriga aquela obrigação sobre o adotado, mas na perspectiva bíblica é algo que graciosamente Deus faz, Deus escolhe para cumprir, porque Ele graciosamente ofereceu isso. Então, por mais incrível e reconfortante que isso seja, pensa bem, não é o fim, porque nós também somos herdeiros à espera de uma concessão plena de privilégios que jamais uma adoção na terra vai dar, que é o privilégio da vida eterna e de uma transformação para uma glória eterna semelhante ao que o próprio Jesus, o Deus Filho, possui. Então, nós, entendendo que temos essa herança a ser recebida, podemos também ver que sofrendo agora aqui por ser um mundo imperfeito, devemos também que, sofrendo, nem como Jesus sofreu, porque Ele sofreu infinitamente mais. Ele deixou a sua glória e veio sofrer no nosso lugar por algo que Ele nunca fez, porque Ele era perfeito e Ele é perfeito. Mas nós vamos compartilhar a glória que jamais seria nossa. E Ele, assim, com tanta graça e amor, escolheu também dividir conosco. Por estarmos unidos a Cristo, nós podemos esperar um caminho para uma herança gloriosa. Embora um caminho repleto de dificuldades e perigos, um caminho totalmente preenchido, guiado e confortado pelo Espírito de glória do Senhor Jesus. Que Deus agracie e abençoe cada um de vocês.